Que a paz e o amor esteja a nos envolver. Saudemos a toda a espiritualidade que nos acompanha. A Jesus agradecemos ao seu Evangelho Redentor. E a Deus, Pai de nossas vidas, agradecemos a todas as bênçãos que coloca no nosso viver. Sobretudo a oportunidade dessa encarnação. E é com amor, meu Pai, que nós lhe dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-los, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, voluntária da Casa Espírita Edgar Armon, e é sempre com alegria que viemos aqui para refletir sobre o Evangelho do Cristo Jesus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação no tempo de Jesus fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Os judeus não tinham a ideia correta sobre a ressurreição. Tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira pela qual se daria. E chamavam de ressurreição, o que o Espiritismo chama de reencarnação. A ressurreição pressupõe o retorno da vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito consumidos. Quando lembramos a ressurreição de Jesus, é bom que se saiba que não era o corpo de Jesus, mas o seu perispírito, o corpo fluídico. Portanto, não era o corpo de carne que ressurgiu, mas o espírito com seu perispírito, o corpo fluídico. O reaparecimento do espírito no plano terreno se dá em diferentes graus, desde a simples visão, que chamamos de vidência, até a aparição visível, mas intangível, ou seja, se vê, mas não se pode tocar, e a materialização visível, mais tangível, se vê e se pode tocar, como aconteceu com Tomé quando viu Jesus. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo que nada tem a ver com o antigo. A reencarnação nos possibilita saldar os débitos. E enquanto nós não sairmos das rodas das reencarnações, Deus, na sua imensa misericórdia e amor, vai nos cobrando em pequenas prestações. A reencarnação se justifica através da justiça divina. Um nasce vendendo saúde ou perfeito fisicamente, enquanto outros nascem doentes e imperfeitos fisicamente. Uns ricos, outros pobres, certamente fizeram mau uso dos recursos oferecidos e por isso vão experienciar outra forma de viver, para sentir na pele como tratamos os nossos irmãos em situações diferentes das nossas. Nós já temos a capacidade de entender que somos seres espirituais vivendo uma experiência material no plano físico aqui na Terra. Cada um de nós não somos daqui. Nós encarnamos por um momento e esse momento é muito breve, quando comparado com a eternidade, a qual estamos submetidos, pois somos espíritos eternos. Então, a primeira encarnação do espírito no plano físico é onde o espírito irá vivenciar a primeira experiência física, enquanto que a reencarnação é a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Então, reencarnar significa o retorno do espírito à carne, a essa roupa, a essa vestimenta que é mais densa, mais grosseira, que é o nosso corpo. Então, nesse momento,
Eu sou a Sônia, eu estou vestindo essa veste, esse corpo. Estou sendo nesta encarnação a Sônia, mas posso, em outra existência, ser o Paulo, a Maria, o Joaquim. Estou nessa encarnação ocupando um corpo feminino, mas em uma próxima existência poderei estar ocupando um corpo masculino, ter outros nomes. Aprendemos lá no Livro dos Espíritos que os espíritos não possuem sexo. Devemos procurar nos desvincular de preconceitos e devemos nos tratar independentemente do sexo, de maneira respeitosa e, sobretudo, muito fraterna, pois em outra existência poderemos vivenciar em um corpo diferente do nosso sexo. A reencarnação é uma lei natural, uma lei divina. A reencarnação não foram apresentados ao homem pela doutrina espírita, mas já vem sendo apresentado ao longo da história em diversos povos e diversas crenças, desde a Índia pelos hindus, lá na Grécia, no Egito pelos judeus, pelos romanos que acreditavam na reencarnação. No Evangelho de Jesus, vemos um diálogo de Jesus falando sobre a reencarnação com Nicodemos, que era o doutor da lei, e ficava muito claro quando Jesus diz a Nicodemos que para alcançar o reino dos céus era preciso nascer de novo. E Nicodemos pergunta a Jesus: mas como isso é possível? Devo eu, já velho, retornar ao ventre da minha mãe? E Jesus indaga a ele: mas você, sendo doutor da lei, não sabe dessas coisas? Então, como há de compreender das coisas celestiais, se nem mesmo das coisas materiais você consegue compreender? Nicodemos se retira e Jesus fica na companhia de dois discípulos, o Tiago e o André. E Jesus explica a respeito da reencarnação, dizendo: por que tanta admiração se as árvores renascem após serem podadas? No homem, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é o mesmo. O corpo é uma veste, uma roupa, e toda roupa se desgasta, fica velha e precisa ser trocada, ser renovada. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre até que consiga a luz necessária para a estrada definitiva do reino de Deus. Então, se faz necessário reencarnar para que cada um de nós possamos alcançar a nossa evolução, o nosso aprendizado. Precisamos retornar e continuar esse aprendizado. André pergunta a Jesus: mas mestre, se o corpo é a veste das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Uns perfeitos, outros com grandes dificuldades, limitações físicas. E Jesus diz: a cada alma traz consigo o céu ou o inferno que edificou nas profundezas da sua consciência. O grande propósito é que o espírito possa aprender a valorizar o corpo e a reencarnação que recebe. E temos que pensar que nós podemos muitas vezes estragar o nosso corpo não só através dos nossos vícios físicos, como pelo uso do álcool, do fumo, das drogas, da má alimentação. Tudo isso faz abreviar a nossa existência nesta encarnação, mas também com os vícios de ordem moral, os maus pensamentos, a falta de gratidão, a falta de perdão, os melindres, o orgulho, que infelizmente é tão grande entre nós. E ainda são tantos os rancores, as mágoas, esses sentimentos negativos, esses vícios morais que carregamos dentro de nós e que, infelizmente, nós compartilhamos com os outros no nosso dia a dia. Então, agimos assim, vamos destruindo a nossa vivência no nosso corpo físico. E um corpo doente é um espírito doente, são consequências do que andamos fazendo em nossas vidas. E quando a doença chega, vem para que possamos expurgar esses males do nosso espírito. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132 e 133, Kardec pergunta:
para que a reencarnação? E os espíritos nos respondem: o objetivo de Deus é impor a encarnação, a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, meus irmãos, que possamos realmente verificar o que estamos fazendo a nós mesmos e aos outros, através das nossas ações, dos nossos sentimentos. Cada um de nós temos o livre-arbítrio, somos livres para agirmos como a gente quiser. A gente pode odiar, a gente pode não perdoar, a gente pode ferir aos outros, mas a gente também pode perdoar sim. Podemos aprender a amar, fazer bom uso dos recursos que Deus nos oferece para a nossa evolução. É para isso que nós estamos nessa encarnação. Não vamos mais adiar, é melhor mudar, nos transformar, mudar o nosso comportamento. Deus nos dá inúmeras oportunidades de mudança. E essa encarnação é uma grande chance que temos. E fazer essa mudança para que porque nós conhecemos a lei de Deus. Então a gente precisa mudar, porque somos responsáveis pelaquilo que sabemos. E devemos saber dessa lei de Deus, desejá-la tê-la em nós, né? E segui-la sobretudo. No processo da reencarnação, precisamos muitas vezes do processo da dor para expurgar de nós aquilo que não vai bem. E tem uma história que ilustra muito esse processo de expurgo. Chama-se O Vaso. Então havia um oleiro muito dedicado ao trabalho. Certa feita, ele adoeceu gravemente e começou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele servia moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória, esquecendo dele. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando e amargurado, certa vez ele fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação aos seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? E o oleiro, orgulhoso da sua obra, informou: usando o fogo, com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2, 3, 4, 5 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Então, é preciso sempre fazer a coisa certa, pois aos olhos de Deus nada escapa. É preciso arrepender-se, transformar-se, ter fé e sabermos que não estamos sozinhos. Façamos o nosso melhor nesta encarnação, para poder assim receber a misericórdia divina em nosso viver. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade e vibramos muito amor por todo o planeta Terra, pelos 4 cantos do mundo, pelo povo brasileiro, por todas as pessoas desempregadas desse país. Vibremos muito amor por todos os hospitais, por todos que lá estão acamados, por todos os profissionais que lá trabalham. Vibramos muito amor por todas as casas espíritas, por todos que querem seguir a Jesus, têm determinação no coração para seguir a Jesus. Vibremos muito amor por essa criatura que está ouvindo a preleção
pelas suas famílias, que nosso Senhor possa confortá-la, possa ampará-la, abraçá-la, cobrir a sua vida e da sua família de grandes bênçãos. E é com amor que nós lhe agradecemos, encerrando aqui a nossa fala dizendo: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos que faça a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigada pela oportunidade.